Boa tarde. Os Estados Unidos pedem o cessar-fogo imediato na República Democrática do Congo. O pedido surge numa altura em que os rebeldes do M23 continuam a controlar a cidade de Goma, no leste do país e na fronteira com o Ruanda. Num encontro convocado ainda ontem pelo M23 para identificar os polícias e soldados que permanecem em Goma, o porta-voz disse que o movimento não vai parar em Goma e que segue para outras cidades até chegar à capital, Kinshasa. Centenas de soldados do exército congolês já depuseram armas e renderam aos rebeldes do M23. As pessoas em Goma vão tentando retomar as suas atividades e muitos congoleses tentam atravessar a fronteira para o vizinho Ruanda. O primeiro-ministro congolês veio dizer hoje de manhã em Kinshasa que vai fazer tudo o que for possível para restabelecer o controle do país. Le gouvernement rassure la population que nous avons certes perdu la bataille, mais pas la guerre. Le gouvernement est donc déterminé et ne ménagera aucun effort pour mettre en œuvre tout ce qui peut être fait pour le rétablissement de la dignité de notre pays et de l'autorité de l'État dans l'ensemble du territoire national. O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou por unanimidade sanções contra o grupo rebelde M23. As sanções foram aprovadas horas depois da ocupação da cidade de Goma, no leste da República Democrática do Congo. A resolução exige a retirada dos rebeldes do M23 da cidade, assim como o desarmamento e desmantelamento do grupo. O Conselho de Segurança insiste na restauração da autoridade do governo congolês na região. O documento impõe sanções específicas, como a proibição de viagens e o congelamento de bens aos líderes do grupo rebelde. No final da votação, os jornalistas perguntavam sobretudo pelo papel da ONU no terreno e durante a tomada de Goma pelos rebeldes. From the outside, it looks a bit strange that you have soldiers who don't fight, but UN forces, UN blue helmets are not parties in a civil war. They are not supposed to do the job of the national army. So right now we have been informed that MONUSCO is patrolling in Goma, so to be able to react as much as it can to the violation of human rights. But they have only 1,600 soldiers, I think, in a city of 1 million of inhabitants, which is a sprawling city, very wide. So, of course, it's a difficult job. Tropas do Djibouti, que fazem parte da missão da União Africana na Somália, estão a treinar antigos rebeldes que ajudaram a expulsar o grupo extremista islâmico Al-Shabaab da província de Hiran. Elementos que a missão está a enviar para reforçar a presença no centro da Somália. Devido à pressão das tropas de paz da AMISOM e as forças do governo somali nos últimos meses, os rebeldes da Al-Shabaab abandonaram a maioria das bases no centro-sul da Somália. O treino intensivo de 2 semanas pretende preparar os ex-combatentes rebeldes para realizar patrulhas regulares, ações de desminagem e primeiros socorros. O derrame de crudo de uma instalação em alto mar da ExxonMobil da região do Delta do Níger, para além do desastre ambiental, está a desesperar a população pescatória da região. O crudo estendeu-se por mais de 30 quilómetros da sua origem, afetando toda a área utilizada pela população que vive da pesca. A multinacional petrolífera levou algum tempo a reconhecer o acidente, tendo deslocado ao local uma equipa de limpeza, mas já pediu desculpa à população. Este é considerado o pior derrame de sempre na região. A Nigéria tem legislação muito débil sobre esta matéria, daí serem relativamente comuns os derrames. Sometimes when you go, after expenses, you will get like 50, 20,000. That one what we use for our family. But now, for almost 2 weeks now, nothing. You don't get anything. Many boats now, they don't even go there, result of the faith that this year is a bad year. And we don't have power. Maybe we can't go there and ask them because they have army, they have everything. So we are afraid. If government doesn't help us now, which may try this year now, hungry will do something to us. O Estado português cedeu a sua participação na hidroelétrica de Cabora Bassa após Moçambique ter pago 42 milhões de dólares pela compra da participação de 7,5% que Lisboa ainda dispunha no projeto. 52 anos após o início da obra de Cabora Bassa, a participação portuguesa naquele empreendimento fica agora resumida à REN, que ainda dispõe de 7,5% do capital da empresa. A retirada do Estado português de Cabora Bassa foi formalizada terça-feira em Maputo pelo Ministro da Economia Álvaro Santos Pereira, durante uma cerimónia em
que participou ainda o ministro moçambicano da Energia, Salvador Namburete. Os dois responsáveis foram unânimes em declarar que se tratou de um dia feliz para Moçambique e Portugal. O ministro português da Economia, Álvaro Santos Pereira, afirmou em Moçambique que existe um grande interesse das empresas lusas no mercado moçambicano. Declarações ao programa Fórum África, onde apelou ainda a que as empresas não investam com espírito aventureiro e que não vejam os mercados africanos como boias de salvação. Há muita margem para crescermos juntos e não tenho o mínimo de dúvidas que existe muita sinergia que deve ser explorada. Eu espero bem que Moçambique não seja visto como uma boia de salvação. Pelo contrário, eu acho que Moçambique deve ser visto como um interesse de fazer bons negócios e obviamente, com frutos para as duas economias. Moçambique tem um potencial de crescimento muito grande e não tenho o mínimo de dúvidas que na África Austral Moçambique vai ter um papel cada vez maior, cada vez mais afirmativo para o crescimento da própria África Austral. Os recursos minerais que vão sendo descobertos em Moçambique devem contribuir para o combate à pobreza. Posição defendida pelo Presidente da República, Armando Guebuza, na abertura da primeira Conferência de Geologia em Maputo. A contribuição do setor geológico mineiro na economia vai aumentando de ano para ano, induzindo a melhoria das condições de vida do nosso povo. As novas descobertas que se sucedem na nossa pátria amada exigem de todos nós reflexões e ações concretas para assegurarmos que estes recursos são plenamente integrados na matriz da nossa Agenda Nacional de Luta contra a Pobreza. A ONU admite o fim próximo da SIDA no mundo. É o que indica o relatório anual da ONU-SIDA, agora revelado. Os progressos no combate ao vírus da imunodeficiência traduziram-se numa descida significativa e contínua nos últimos anos, tanto do número de contágios como de mortes. Em 25 países houve uma redução superior a 50% das taxas de transmissão do vírus. 13 desses países estão em África, o continente mais afetado. Em Moçambique, a prevenção junto de 50% das mulheres grávidas infectadas tem permitido reduzir a transmissão de mãe para filho. Angola e Guiné-Bissau são os únicos países africanos em que as estatísticas contrariam os dados globais sobre novas infecções em crianças até aos 14 anos de idade. A fábrica de antirretrovirais da Matola prepara-se para iniciar em 2013 a produção de medicamentos de combate a doenças associadas à SIDA. Uma informação avançada pela Sociedade Moçambicana de Medicamentos no dia em que o antigo presidente do Brasil, Lula da Silva, efetuou uma visita à fábrica financiada pelo Brasil. Lula da Silva chega à fábrica de medicamentos antirretrovirais da Matola, nos arredores de Maputo. O antigo presidente brasileiro, que desde 2010 foi um dos rostos que mais empenho colocou para que esta fábrica fosse hoje uma realidade, fez questão de visitar este que é o primeiro empreendimento do género em toda a África. Essa fábrica de remédios aqui é a demonstração inequívoca de que não existe nada impossível quando a gente quer que as coisas aconteçam. É quando governos, quando seres humanos têm vontade de fazer, acreditam que é possível fazer, acontece. Esta fábrica, cuja inauguração oficial está prevista só para 2013, já iniciou, no entanto, operações em julho deste ano, com o arranque da fase de embalagem deste medicamento Nevirapina. São comprimidos que estão já disponíveis para uso no Sistema Nacional Moçambicano de Saúde. A decisão de construir esta unidade, que produzirá um total de 13 medicamentos, ficou a dever-se à elevada taxa de prevalência da SIDA em Moçambique e na região. Espaço agora para a habitual revista de imprensa, o Jornal de Angola destaca: censo em Angola tem data marcada. A Organização Mundial de Saúde quer direito à saúde na lei. Serviços de apoio do vice-presidente, viúva de Agostinho Neto, visita Namíbia. E na área da economia, órgão africano elege a TAG. O Notícias de Moçambique. Abandono da cultura pelos camponeses. A área de cultivo de trigo reduz de forma drástica. Comercialização do algodão. Superprodução leva a prorrogação de prazos. Lula da Silva visita a fábrica de antirretrovirais na Matola. Nas breves, Portugal deixa de ser acionista da hidroelétrica de Cabora Bassa.
Leão semeia pânico em Ribaué e 2 estrangeiros interditos no país. O primeiro diário cabo-verdiano a semana. Investigador cabo-verdiano desenvolve telecomando de TV sem pilhas. Na política, António Monteiro há leis que parecem feitas para não serem cumpridas. Na área social, São Domingos, homem que matou a ex-companheira, fica em prisão preventiva e economia Cabo Verde marca presença no Portugal exportador. Uma fotografia de Nelson Mandela atraiu licitações que excederam em Joanesburgo as melhores expectativas dos leiloeiros. A foto foi tirada em 1952 nos escritórios Mandela Tambo, em Joanesburgo, o primeiro de advogados negros aberto na África do Sul. O registro a preto e branco acabou por ser arrematado em leilão por cerca de 7.000 euros, mais do dobro esperado. Aos 94 anos de idade e já frágil, Mandela está retirado na terra natal da mãe, em Puno, no Transkei. Termina aqui esta edição do Zoom África. Tenham uma boa tarde.